benefício de você fazer combinado com a sua criança a partir ali dos 2 anos e continuar fazendo na medida em que ela cresce, é que você está ensinando essa relação liberdade e responsabilidade, você está ensinando honestidade. Por quê? Para a criança cumprir com o combinado que ela fez com você, ela precisa ter responsabilidade, ela precisa ser honesta. As pessoas honestas cumprem com aquilo que elas prometem, com aquilo que elas combinam. E quando você cumpre a sua parte do combinado com o seu filho, você está sendo honesto com ele. Você está ensinando essa criança pelo exemplo. Combinei isso com você, eu vou cumprir a minha parte e você cumpre a sua. Isso reduz e muito os problemas com a criança e com o adolescente, porque eles sabem o que vai acontecer. Quando você pega a criança de 3 anos e leva a criança no mercado sem nem ela saber para onde está indo, na hora que ela entrar no mercado, que ela vê aquele monte de coisa, ela vai querer tudo, porque ela não estava nem esperando por aquilo. Nossa, que surpresa boa que você trouxe. Mas quando você conversa em casa e você combina, ó, a gente vai no mercado e a gente vai comprar só o que tem na lista, você prepara, você alinha as expectativas da criança com o que vai acontecer. Ela sabe o que vai ter lá, ela sabe o que vai acontecer lá. Então, a chance dela chorar é muito menor. E se ela chorar na medida em que você repetir os combinados, também vai diminuindo, até que chega um ponto que não chora mais, que resolve o teu problema. E você não bateu, e você não gritou, e você não se estressou, e você não arrancou os cabelos, e você não precisou prejudicar o desenvolvimento da criança. Você resolveu o problema de educação do teu filho, de quebra, e ensinou seu filho a ser responsável e honesto. Perfeito, é simplesmente perfeito, é de graça, não precisa comprar nada para fazer combinado com a criança, não precisa, você senta e faz o combinado com o teu filho de graça, simples, fácil, todo mundo consegue fazer, não precisa comprar um monte de coisa, tem que ter isso, não, você só precisa conhecer a ferramenta e saber aplicar a ferramenta, simples assim. Fácil, né? Quando você faz isso com a criança, você tá alinhando as expectativas dela com o que vai acontecer, a criança fica menos ansiosa. A criança, por ficar menos ansiosa, ela também chora menos, ela também dá menos trabalho, porque ela sabe o que vai acontecer. A criança, até uns 2 anos, ela tá no período sensível de ordem. O que isso significa? Que a rotina, saber o que vai acontecer, é extremamente importante para a criança quanto menor ela é. O período sensível é até 2 anos, mas dentro da primeira infância, a criança precisa muito que as coisas tenham rotina, que as coisas sigam uma sequência. Isso é importante para o desenvolvimento dela, para a autoconfiança, para a autoestima. A criança só conhece aquela parte do mundo ali, que é a família dela, as coisas dela. Se você quebra aquilo, você está simplesmente quebrando tudo que a criança conhece, tudo que a criança entende por ser dela ou por ser ela mesma. Então, quando você faz um combinado com a criança, você também está reduzindo o estresse. Você também está reduzindo a ansiedade e você não pega a criança de surpresa. É muito mais fácil de lidar dessa forma. Você senta e você conversa em casa antes de verdadeiramente ir para a rua, antes de verdadeiramente o problema acontecer. Você já trabalha a birra antes da birra acontecer. Os pilares do combinado, os fundamentos para você conseguir aplicar a ferramenta do combinado é você fazer combinados possíveis. Não adianta você tentar combinar uma coisa muito louca com a criança que é pequena e que não vai entender. Então você tem que respeitar a idade e o desenvolvimento da criança. A criança de 3 anos você consegue combinar que é um pacote de bala no mercado. Aí ela pega 3, aí você segura os 3 na frente dela e fala quanto tem aqui. Vamos contar com a mamãe. 1, 2, 3. Escolhe um. Só um, escolhe um. E a criança escolhe um, você guarda o resto. Então, os combinados precisam seguir a idade e o desenvolvimento da criança, tá? Não adianta fazer um negócio muito assim, louco, querer fazer um contrato com a criança de 25 cláusulas diferentes, porque ela é criança, não vai entender. Então, combinados possíveis, combinados que a criança consiga entender e consiga seguir ali. Então esse é um pilar, fazer um combinado possível. O segundo pilar para aplicar a ferramenta do combinado é você cumprir. Não adianta você combinar com o teu filho e você não cumprir a tua parte. Se você não cumpre a tua parte, você não tem como exigir que ele cumpra dele. E você precisa cumprir de verdade. Não adianta você fazer o combinado e depois, não, eu combinei um pacote de doce, mas eu vou levar 2. Não, se você combinou um, é um. Siga firme ele na tua palavra. Por que eu siga firme na tua palavra? Porque você quer que o teu filho aprenda pelo exemplo. Porque você quer que o teu filho confie em você e que entenda que quando você combina com ele, você está falando sério. Se você combinou com ele um pacote de doce e leva 2, aí você não está cumprindo com a sua própria palavra. Então os combinados perdem o valor. O valor do combinado é justamente o fato de que você faz aquilo que você falou que ia fazer. E a criança aprende a ser responsável dessa forma.
Vale pro oposto também. Se você combinou 2 pacotes de bala, você tem que levar 2. Não adianta querer levar só um. Porque senão você tá de novo quebrando a sua palavra. E aí você não tá ensinando pelo exemplo e você tá abrindo uma brecha enorme para que o teu filho quebre a dele também. E ele ainda vai te responder, tá, mas você também não fez a sua parte do combinado. Então, pra gente exigir responsabilidade, tem que dar liberdade e precisa cumprir com essa liberdade e precisa exigir de volta essa responsabilidade. Quando a criança quebra o combinado, a gente precisa falar pra ela, escuta, você tá quebrando o combinado que você fez comigo. Eu fiz a minha parte com você quebrou a sua parte comigo. Na próxima vez, você não vai ter tal benefício. A criança foi no mercado com você e aí ela quis 5 pacotes de doce, você disse que era um só. Aí você falou pra ela pegar um só, ela fez maior escândalo, você chega em casa e conversa com essa criança. No mercado, você pegou 5 pacotes de doce, mas a mamãe combinou com você que era um só. Você não cumpriu a sua parte do combinado, porque você chorou, você fez o maior escândalo no mercado. Na próxima vez que a gente for no mercado, eu não vou pegar doce nenhum pra você. Se você não conseguir cumprir o combinado que você faz comigo, não tem mais combinado pra você. Não vai ganhar doce nenhum. Aí na próxima vez que você for no mercado, a criança vai te pedir doce. Aí você lembra, então, só que da última vez eu combinei assim com você e você não cumpriu. Então dessa vez eu não vou fazer. Entendeu? Você tirou a liberdade dela porque ela não foi responsável. Entendeu? Mas aí na próxima vez, já na terceira vez que você já aplicou o castigo, porque veja bem, quando você faz o combinado uma vez, a criança não cumpre, na segunda vez você tira dela aquela liberdade, isso é um castigo. Para pra pensar, isso que você está aplicando é um castigo de consequência natural. Quem não tem responsabilidade perde a liberdade. Você tirou aquela liberdade da criança, aplicou o castigo natural. Aí na terceira vez, depois de ter aplicado o castigo, você conversa de novo. Tá, só que aconteceu assim, assim, assim. Dessa vez você vai cumprir o combinado? Posso confiar em você? A criança vai te dizer que pode, aí você cobra dela de novo. As chances é que na primeira, na segunda vez já resolve o problema e você já não tenha mais que nem questionar esse tipo de coisa, a criança entende. Tem criança que demora um pouco mais para entender, que você vai ter que aplicar ali a ferramenta 5, 6 vezes. Tem criança que na segunda já entendeu como funciona e já tá seguindo os combinados. Entende o que eu quis dizer? A ferramenta funciona sempre. Pode ser que demore um pouco pro teu filho entender o que você tá fazendo, porque pensa comigo, se o seu filho tem 6 anos e até aqui você fez completamente diferente disso, ele não necessariamente vai entender que você mudou a educação dele na primeira vez. 100% da vida dele você fez diferente. Aí do dia pro outro você muda e você quer que ele entenda. Não é bem assim. Demora um tempo pra criança assimilar ali o que tá acontecendo, que agora você tá falando com ela diferente, você tá educando ela diferente. Então, quando tudo que a criança conhecia na vida dela era bronca, tapa e castigo, quando você muda, você tem que dar um tempo pro teu filho entender as mudanças e se adequar a elas. Então, se você nunca fez combinado com teu filho, a primeira vez que você for fazer, ele não vai entender perfeitamente o que está acontecendo. É como se você fosse praticar um esporte, você vai jogar tênis. A primeira vez que você joga tênis, você não vai jogar com a excelência de quem joga há 20 anos. Você demora ali um tempinho para pegar no tranco, né, para aprender como funciona. A criança também. Então, dê tempo ao tempo, dê tempo pro teu filho. Fez uma vez, não saiu muito certo, faz a segunda, faz a terceira. Na quarta ele entende, ou na quinta ele entende. Aí depende de criança para criança e depende também se você está aplicando a ferramenta corretamente. Dentro dos combinados, a gente ainda tem uma outra opção de combinado que é ou, né? Eu chamo de combinado ou isso ou aquilo, ou assim ou assado. Como que funciona o combinado ou? É quando você dá 2 ou 3 opções para criança ou mais opções para criança, mas enfim, quando você dá opções limitadas para criança e pede para criança escolher uma delas. Tá frio e aí o seu filho a sua filha quer pôr um vestido. Mas tá frio. Aí o que você faz? Você vai brigar com a criança porque ela quer pôr o vestido? Aí é grita, é tapa, é choro, aquele escândalo na tua casa. A outra opção que você tem, se você não quiser recorrer para o caminho, é fazer o combinado ou. O que você faz? Você vai lá no guarda-roupa da tua criança, pega dois conjuntinhos de roupa de frio, coloca em cima da cama e pergunta pra criança, você quer esse ou você quer esse? Entendeu? Ou, 1 ou 2. E a criança escolhe entre aquelas opções ali. Você não precisa entrar no mérito do vestido. Tá frio, você vai lá, seleciona a roupa que a criança pode pôr e ela escolhe. O fato da criança escolher, dela falar, eu quero essa daqui, entre as opções que você deu, passa para a criança a sensação de que ela tem o controle da própria vida. Passa para a criança a sensação de que ela tá tomando a decisão e não de que você tá empurrando uma coisa para ela. A criança não sente que vai vestir aquela roupa porque você mandou, porque você brigou, porque você bateu. Ela escolheu aquela roupa. Então, o que ela entende a respeito daquela roupa é completamente diferente, porque ela escolheu. Você deu as opções e ela escolheu. Então, a criança chora menos, se estressa menos,
obedece mais porque ela teve a opção de escolhas. Quando você faz o combinado ou, você reduz e muito choro, você reduz e muito estresse e ainda aumenta a confiança do seu filho e ainda ensina o seu filho a tomar decisões. Se desde cedo a criança tiver autonomia, se desde cedo a criança aprender a tomar decisões, ela cresce sabendo isso. Ela cresce sabendo a tomar as primeiras decisões da vida, ela cresce sabendo ter autonomia, cuidar dela mesma, ser independente. Então, um combinado ou também é uma opção legal. E serve, por exemplo, do mercado. A criança pega 20 pacotes de bala. Você seleciona 5, coloca 5 na frente dela e fala, escolhe um, esse ou esse. A criança escolheu. É o combinado ou. Entendeu? Então, existem essas duas formas de combinado, de você falar pra criança, ó, vai ser assim, vai ser assado, vai ser tal coisa, você ganha tal coisa. Ou, entendeu? Ou esse ou aquele. Essas duas formas funcionam, você aplica a ferramenta, se não funciona na primeira vez é porque a tua criança não está acostumada com isso. Não adianta você querer aplicar a ferramenta de cara e esperar resultados maravilhosos como se você fizesse isso já há 10 anos com teu filho. Pode ser que de cara você tenha sim resultados perfeitos? Pode, existem crianças e crianças, mas eu não tenho como te garantir isso. Eu não sei a dinâmica que é dentro da tua casa, eu não sei como que a tua criança funciona. Eu estou te dando a ferramenta, você aplica. Percebeu que não foi muito bem? Ajusta para a próxima vez e aplica de novo, entendeu?